Olá, meus amados, queridos irmãos. Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor continue alcançando as nossas vidas cada vez mais. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Elinilson, que veio nesse momento, mais uma vez, dividir com os irmãos, com os ouvintes, com os participantes e os simpatizantes, da palavra de Deus, uma palavra gloriosa, palavra essa que nos edifica, que nos transforma e que nos aproxima cada vez mais de Deus. E a palavra que eu venho dividir com os irmãos é esta palavra sobre a presença do Espírito Santo. A grandeza do Espírito Santo nas nossas vidas. Observamos que nos dias atuais, muitos núcleos, até denominações, se espelharam em uma preocupação em falar a respeito da situação financeira, a respeito de bênçãos financeiras, e o principal, que é maior do que todas as bênçãos financeiras, que é a presença do Espírito Santo. Poucos têm falado, poucos têm ensinado e poucos têm feito com que os irmãos entendam que um dos mais importantes na vida do cristão é ser cheio do Espírito Santo, para que desta maneira possamos verdadeiramente sermos separados para viver uma vida debaixo da graça, debaixo da unção do Senhor Jesus Cristo. E eu creio também que pelo fato de não ser pregado, de não ser ensinado, quantas as pessoas acham e acreditam que tudo aquilo que se fala de Espírito Santo ou do Espírito Santo, as pessoas absorvem como se verdadeiramente essas fossem os comportamentos daqueles ou daquelas que está cheio do Espírito Santo. Certa feita, João escreveu dizendo da seguinte maneira: para que pudéssemos atentar-nos e observar-nos qual era o Espírito que as pessoas estavam recebendo. Isso porque João descrevia que há muitos espíritos, mas nem todos os espíritos provêm de Deus. E João já descrevia isso para nos prevenir de algo que nos dias de hoje os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos têm ouvido, algo que tem um aspecto de que seja na verdade o Espírito Santo, mas só com discernimento pelo Espírito Santo é que nós entendemos e que muitas coisas, que muitas as pessoas que quando às vezes dizem que está cheio, ou até mesmo acredita que está cheio do Espírito Santo, nós vamos ver na palavra que os tais ainda não estão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que age com ordem e com decência. E o que nós vemos nos dias atuais são situações que jamais poderia ser do Espírito Santo. Porque desde a antiguidade nós observamos que o comportamento de quem está cheio do Espírito Santo é diferente. Não é como muitos querem apresentar, muitos querem nos mostrar, para que dessa forma possam ganhar mérito e desta maneira vai entristecendo cada vez mais o Espírito Santo da graça. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer-nos sobre a terceira viagem missionária de Paulo e pregar o Evangelho em Éfeso. Tumultos excitados por
Demétrio. Ou seja, alguém que tinha uma aparência de que estava cheio do Espírito Santo, que era movido pelo Espírito Santo, mas momentos depois declarou que não estava. Por caminhar com Paulo, por estar no meio dos crentes, por ter gestos de crente, aparência de crente, estava cheio do Espírito, mas não do Espírito de Deus, não do Espírito Santo. Porque se assim tivesse cheio do Espírito Santo, as obras, as condutas, o comportamento tem que ser diferente. E o texto vai dizer: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corintos, Paulo, tendo passado por todas as regiões superior, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste-vos já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe: então em que sois batizado? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam língua e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou-lhe ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endurecessem e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se dele e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então nós vamos observar que Paulo, cheio do Espírito Santo, Deus o usou para que desse Espírito que estava sobre a vida dele, também descesse sobre a vida dos irmãos. Porque Paulo falava de um amor incomparável. Paulo falava de uma gratidão alcançada. Paulo falava de um caminho que não havia curva. Ele falava de um amor incondicional. Ele falava de um caminho que não faz curva, como eu acabei de dizer. Então, quem está cheio do Espírito Santo ama cordialmente e não anda por caminhos tortuosos. E aonde quer que estiver, jamais denigre a imagem daquele que o criou. Então eu preciso de dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quantas das vezes alguns comportamentos que alguns têm tido ou têm apresentado, como que seja cheio do Espírito Santo, ainda não é. Então por isso eu te convido a buscar de Deus a graça para que verdadeiramente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Momento de oração, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre. Amém.
Senhor Jesus, é mais uma manhã que se inicia e o Senhor deu-me a graça de estar com os meus joelhos dobrados neste momento para buscar a Sua presença, para trazer aos meus irmãos e ouvintes simpatizantes da Tua Palavra algo vindo do Senhor, para que possa transformar cada vez mais as nossas vidas e que possamos entender que do Senhor veio a promessa, para que possamos ser cheios do Teu Espírito. Mas o nosso adversário, sabendo destas coisas, quantas às vezes tentam sucumbir a mente de alguns, para que pensam que acreditam que o que estão recebendo vem do Senhor. Mas é algo que o inimigo tem implantado na vida de algumas das pessoas. E quantos deles têm vivido numa vida de escravidão, quantos deles têm vivido numa vida de opressão. Mas o Senhor, Deus de todas as coisas, Deus que está no controle, na direção de tudo, nós apresentamos ao Senhor nesta manhã as nossas vidas, Pai. E pedimos que pelo Senhor sejamos cheios do Teu Espírito e que possamos assim fazer a diferença entre aqueles que Te servem e aqueles que não Te servem. Deus nos proporciona um dia de bênção, de conquista, de realizações. Que esse dia que o Senhor nos propôs nesta manhã possa ser um dia de grande conquista, de grandes realizações, de metas batidas, de algo alcançado da Tua parte, para que possamos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus trabalha na mente desse irmão, na mente desta irmã. Deus trabalha na mente desse ouvinte, para que ele entenda o quanto ele precisa ser cheio do Teu Espírito. E só assim fará a diferença entre aqueles que Te servem e aqueles que não Te servem. Deus nos purifica pelo poder da Tua Palavra, nos santifica pelo poder da Tua Palavra e permita que em nós seja dado a graça para que possamos continuamente Te servir e Te adorar hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.